Eu queria, Leandrão, que você desse algumas dicas aí para as pessoas que de Claro. repente está pensando, pô, estou pensando em montar uma máquina. Ah, Exemplo, estou pensando em montar uma máquina para trabalho, né, para render. sim, Estou pensando em montar uma máquina para gamer. Tem sim. muita diferença. Então, dá aí algumas orientações pro pessoal que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai curtir de saber aí. Claro, então, assim, ó, a pessoa quer trabalhar, por exemplo, você vai utilizar uma máquina para um uso normal, um escritório básico, por exemplo. Um i3, um i5 vai te atender, 8 GB de memória, SD de 240, 512, que seja, não precisa placa de vídeo, não precisa nada, a máquina vai atender para o trabalho, desde que o processador tenha vídeo integrado. Isso é uma máquina tranquila para trabalho, tá? Eu quero montar uma máquina para jogo. Aí você já pensa, já de repente, um i5 modelo K, i7, i9, o Ryzen 5, o Ryzen 7, já mais voltado para jogo. Tem que ter uma placa de vídeo. Existem máquinas que você pode usar apenas o processador, que chama APU, que são os processadores 4600G, 4650G. Tem a série 8000 da AMD que é voltado só para APU, enfim. Quando a pessoa não quer investir tanto, né, Léo, em placa de vídeo, essas coisas, ela quer começar com uma máquina mais básica. Agora, não, quero jogar jogo leve, quero jogar jogo pesado, aí tem que ter uma placa boa, com um processador bom, uma placa de vídeo boa para aquilo. Não adianta você ter uma placa de vídeo muito forte e um processador muito fraco. O gargalo vai ser o quê? Processador, não vai conseguir empurrar a placa. O contrário também, se tem um processador muito forte e uma placa de vídeo fraca, o gargalo é a placa de vídeo, o processador vai ficar parado, né? Então tem sempre saber o meio Isso aí termo, tem que ter uma combinação boa, tem né, Leandro? Para combinação funcionar boa, legal. né? Agora, quero uma máquina para render. Aí a gente está falando de poder de processamento, poder de armazenamento, poder de placa de vídeo, aí já entra outra história, né? E assim, pessoal, a placa, eu sou especialista em área máquina gamer, tá? Ou servidor de desempenho, ou máquina de edição de foto e vídeo. Então, assim, a máquina que vai entregar desempenho, ela tem que ter o quê? Hardware e software. Não adianta nada ter um hardware super bom, mas a BIOS não está atualizada, não está otimizada, o sistema operacional tá pirata, instalado com crack, alguma coisa do tipo. Você começa a destruir o seu ecossistema. E aí você vai culpar o hardware. Ah, meu hardware é ruim. Por exemplo, Léo, eu já peguei aqui, vou dar dois exemplos, tá? Um da AMD e um da Intel. Já peguei aqui um i9 com uma 4090, não, perdão, era a 4080, e a máquina era péssima. A máquina tinha NVMe Gen 4, demorava para ligar tudo. Quando a máquina passou por todo o serviço, o cliente falou: "Eu não reconheço minha máquina. É essa mesmo que eu comprei?" Né? Porque tava, eu falei: "Não, o normal dela é esse. O normal dela é esse aqui." E uma vez eu peguei um AMD também, um Ryzen 9 7950X, aí era uma 4090, né? E o cliente usava um minuto a máquina desligava. Por quê? Porque a pessoa que montou para ele configurou forçadamente tudo no máximo da placa-mãe e quando o processador chegava na temperatura altíssima, desligava a máquina. E aí ele demorava mais de 15 minutos para ligar. E o Ryzen dele estava chegando em 105 graus. E aí ele entra em proteção e desarma, né? Então, assim, outras coisas também que a gente pode comentar aqui, mas não, senão a gente vai ficar a noite inteira falando. Mas assim, quando você pega uma máquina, qualquer máquina, edição de foto, vídeo, trabalho, máquina normal, máquina gamer. Quando você tem a configuração correta do hardware, configuração correta que eu digo é o quê? É a montagem correta, BIOS atualizada e a BIOS configurada. E o sistema instalado, atualizado, otimizado e configurado é outra máquina. Eu uso uma A frase, Léo, diferença é grande. há anos que um cliente meu falou para mim, quando ele pegou a máquina de volta, né? Ele falou: minha máquina entrou um Gol e saiu um Audi A8. Lembro até hoje isso daí. Falou: que bacana, né? Mas isso é o normal. E a máquina estava apenas configurada da forma correta. Então, assim, não adianta nada você ter uma máquina super forte e aí no meio da instalação do Windows você coloca o Windows pirata com crack. Pronto, destruiu o sistema da máquina. Aí, É porque o outra dica pro crack ele pessoal destrói também. o registro também, né? Sim, Aí é outra dica pro pessoal complicado. também, tá? Aqueles que têm processador AMD, principalmente AMD X3D, tá? Ele tem que instalar o chipset na placa-mãe. Sabia disso, Léo? Se ele não instalar,
apenas o chipset sem o 3D vai funcionar. O 3D não vai funcionar. E ele tem um desempenho péssimo. Quando ele instala o chipset da forma correta, ele habilita o cache 3D do processador É e outra aí coisa. sim ele vai ter desempenho. Tem É, vários vírgulas ali que fazem diferença, né?